Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos aprender sobre paisagens. A paisagem ao nosso redor, como é que ela acontece? Vamos lá? Primeiro, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e tentassem imaginar uma paisagem. Vamos fechar os olhos e fazer esse exercício. Certamente, você iria pensar no mar, num rio, numa floresta, mas será que paisagem é isso? Aqui nós temos a paisagem da Praia de Ponta Negra, lá em Natal, nossa capital. Ela é uma paisagem, né? Mas será que essa foto do lixão também é uma paisagem? Vocês acham que é uma paisagem? Sim, gente, é uma paisagem. Porque paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que nossa vista alcança. Ela pode ser definida como domínio visível, tudo aquilo que a gente vê, e também é formada por volume, cores, movimentos, odores e sons, certo? Então, paisagem é tudo isso. Aqui nós temos uma imagem lá uma fotografia que foi tirada no Rio Seridó, que fica perto da Ponte da Boa Passagem. Então, vamos analisar essa foto como uma paisagem. Quais são os elementos de paisagem que nós encontramos aqui? Primeiro, nós temos essas casas, que são elementos culturais, né? É uma paisagem total nessa foto, mas que tem elementos culturais. O que são elementos culturais? São elementos que os homens modificam. Nós também temos a ponte. A ponte também é um elemento cultural, pois o homem modifica com o seu trabalho. E nós temos as montanhas, as árvores, a rocha, o solo, as nuvens e o sol, que são elementos naturais. O que é que difere uma paisagem cultural de uma paisagem natural? A paisagem cultural é aquela que tem a interferência do homem, e a paisagem natural é aquela que é da natureza. Então, aqui nós temos paisagens que têm o elemento natural, como a rocha, a vegetação. Na segunda fotografia, que é lá na Ilha de Santana, nós temos o elemento cultural, por quê? Porque foram os homens que construíram a Ilha de Santana dessa forma. E na terceira foto, nós temos o elemento natural, que tem aí a água, a vegetação, as rochas, o céu, as nuvens. Mas as paisagens, elas podem sofrer dois tipos de mudanças. As mudanças que acontecem por intervenção humana e as mudanças que acontecem por desgaste do tempo. Então, na primeira imagem, nós temos uma imagem de uma praia, né, onde essa estrada ela foi destruída pela força da natureza também, mas pela intervenção do homem. Então, tudo que o homem intervém, pode acontecer esse tipo de mudança humana. Assim como na segunda foto, há um desgaste nessa rocha causada pelo vento, pela água e até por animais. Então, nós dizemos que há dois tipos de mudança nas paisagens, quando é uma mudança provocada pelo homem e quando é uma mudança provocada pela natureza. Aqui iniciamos com as fotografias para que tenhamos uma noção da paisagem em relação ao local. Nós temos aqui embaixo uma música que eu fiz com imagens locais também, que vocês vão assistir esse vídeo e vão identificar as paisagens naturais e culturais que tem nessa música. Aqui, o Açude do Recreio, além de ele ser uma paisagem cultural, porque o açude ele é construído pelo homem, e no entorno desse açude
foram construídas casas. Essas casas modificaram esse açude porque os seus esgotos clandestinos vão para dentro dele. Então, isso é uma área que tem odores. Vocês lembram que a gente falou lá nos primeiros slides que odores também fazem parte da paisagem. Então, nós temos dois tipos de paisagem nessa imagem. A paisagem que estamos vendo e que, se nós estivéssemos nesse lugar, nós estaríamos vendo e sentindo odor, porque esses esgotos tornaram essa água imprópria. Antes, esse açude era utilizado para banho, é um açude urbano, é um dos açudes mais antigos do Rio Grande do Norte. Ele era utilizado para lavar roupa, ele era utilizado como área de lazer. Mas quando houve essa mudança, essa transformação no seu entorno, essa água ficou imprópria para banho e agora é apenas uma paisagem que a gente pode caminhar no seu entorno, mas ninguém pode utilizar essa água. Aqui nós temos duas paisagens naturais, o pôr do sol, né, que tem aí os elementos da natureza, e nós também temos a imagem do rio Seridó. O leito do rio, nessa foto, está bem com pouca água, porque no momento dessa foto foi tirado com estiagem, né? Não teve muita chuva. E houve transformação nessa paisagem do rio Seridó, mas na frente a gente vai falar sobre isso. Aqui também temos o nosso bioma da Caatinga presente nas nossas paisagens naturais. O nosso bioma que tem cactos, né, plantas com muitos espinhos, e que nós devemos conhecer esse bioma para entender o nosso lugar. Nessa imagem, nós temos o Serrote Branco, aqui em Caicó, que é um bairro de Caicó. A princípio, essa paisagem ela era natural, quando ela tinha apenas essas rochas e essa vegetação. Porém, ela tornou-se uma paisagem natural modificada, onde o homem transformou, colocando esses bancos, essas pedras em seu entorno. Essa palavra, eu amo Caicó, então hoje ela é uma paisagem cultural. Nós também temos como paisagem cultural o mercado público, o Arco do Triunfo, a antiga prefeitura. O mercado público, ele, na sua construção, e logo no início das suas atividades, lá se vendia muitos chás, cachaças, doces. Então, esse mercado público, além de ter uma paisagem cultural que agrega a nossa visão, ele também tem os cheiros, da mesma forma que eu falei lá no Açude do Recreio, só que os cheiros aqui são agradáveis, né? Diferente dos odores que a gente sente quando está presente lá no Açude do Recreio. Nós também temos como paisagem culturais a Igreja de Santana e a Ilha de Santana. A Ilha de Santana ela foi construída no entorno do rio Seridó. Então, aquele percentual de água que vimos nas primeiras fotos, ele foi modificado também por essa ação do homem. Tudo isso, onde está hoje a Ilha de Santana, era o rio Seridó. E agora ele se restringe apenas àquelas laterais, por onde suas águas passam. Nós temos uma atividade para vocês em relação a essas paisagens. Vou explicar para vocês. Como diferenciar paisagens naturais de paisagens antrópicas? As paisagens antrópicas foram as culturais que eu falei. Elas podem ser antrópicas ou culturais. Quais as paisagens naturais e antrópicas que você observou nas fotografias? Então, todas as fotografias que eu passei daqui de Caicó, vocês vão colocar de um lado as paisagens naturais e do outro lado as paisagens culturais. E qual dessas paisagens das fotografias está mais próxima da sua casa? Nós fomos em 3
bairros da cidade de Caicó, o Centro, o Serrote Branco e o Vila do Príncipe. Quais dessas fotografias está mais próxima da sua casa? E quais desses pontos turísticos apresentados você já conhecia? Das paisagens apresentadas anteriormente, retire uma natural que foi modificada pelo homem. Eu falei disso nos slides anteriores. E quais os impactos dessa modificação no lugar? Foi positivo ou foi negativo? Por quê? Utilize seu celular para registrar 10 paisagens no entorno da sua casa, sendo 5 antrópicas, ou seja, culturais, e 5 naturais. Antrópicas são as que os homens modificam e naturais são aquelas com elementos da natureza. Nas paisagens do seu entorno e diante da discussão do vídeo sobre o sentido e significado dessas paisagens na nossa vida, você percebe algum problema? Então, vocês vão responder isso para mim. A paisagem que você observa na sua rua é igual em dias ensolarados e chuvosos? Vocês vão dizer se sim ou não. E se sim, quando chove, como fica a sua rua? Se ela fica alagada, é por qual motivo? Então, eu agradeço que vocês tenham assistido esse vídeo e aqui está geograficamente representado o meu lugar. Tchau, gente. Obrigada.